Você sabe qual tipo de blusa veste bem o seu corpo? Se aquele decote te alonga, se ele aumenta o volume do seu seio, se aquela manga afina seu braço. Na verdade, não existe um certo ou errado, mas sim o que funciona melhor para você, porque tudo que acentua o que você mais gosta em si também acentua a sua autoconfiança, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Nos últimos vídeos aqui do canal, eu te ensinei a fazer essa blusa aqui do zero, toda sob medida. E aí eu fiquei pensando, já que eu ensinei a fazer a blusa, eu acho que seria legal fazer um vídeo falando sobre outras modelagens de blusa, mas relacionada ao efeito que essas blusas causam no nosso corpo. Eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento, não necessariamente do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode, né? Por exemplo, quem tem muito seio não pode usar tal coisa. Eu acho que vai muito mais do que você gosta, do que você se sente à vontade, do que essas regras em si. Por isso que ter o conhecimento do que essas blusas, né, essas modelagens, os tecidos, como que é o efeito disso no seu corpo é muito mais libertador e te dá muito mais autonomia e clareza para você fazer suas escolhas na hora de se vestir, na hora de comprar uma peça nova ou na hora de criar e costurar uma peça nova para você. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero começar falando sobre essa blusa que eu ensinei na aula, sobre o modelo dela. Porque o modelo dela eu escolhi justamente por eu considerar um modelo muito democrático, que ele veste bem todos os tipos de corpos. E um dos motivos é pelo decote em V dessa blusa. O decote em V, ele alonga essa parte aqui do colo, além de deixar a pele à mostra. Eu vim até com essa blusa aqui fechada de propósito, para vocês verem algumas diferenças. Então, quando a gente tem mais pele à mostra, aqui falando em blusa, mas isso serve para qualquer outra parte do corpo também, tá? A gente sempre vai ter uma sensação de estar mais alongada, tá? E o decote em V, ele também dá essa alongada porque o nosso seio, ele é como se fosse uma linha invisível horizontal que passa aqui. Vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre isso de linhas, né? Porque, na verdade, essas proporções que a gente consegue trazer para nossa silhueta, elas são causadas muito por essas linhas invisíveis que a gente tem no nosso corpo. E uma delas, aqui no nosso caso das blusas, né, que a gente tá falando da parte de cima do corpo, é essa linha horizontal que a gente tem no nosso seio, né? Então é como se a gente tivesse uma linha passando aqui. Quanto maior o volume do seu seio, parece que mais se evidencia essa linha na horizontal. E aí o que acontece quando você vem com um decote em V, que é o caso aqui da nossa blusa? O decote em V, ele é como se fosse uma linha em outro sentido, né? Então a gente tem o seio na horizontal e vem o decote em V, mas na vertical, né? Na diagonal. E isso faz com que o nosso olho ele disperse um pouco dessa linha aqui que a gente tem no seio na horizontal e dê uma equilibrada na silhueta. É como se a gente não ficasse colocando uma outra linha horizontal em cima dessa linha horizontal que a gente já tem do seio. Então ele meio que vai no outro sentido e dá essa sensação de estar alongando essa parte aqui do colo. Então é muito interessante esse decote em V para quem tem bastante volume no seio, porque ele dá essa sensação que está diminuindo um pouco o volume. Mas também para quem tem pouco seio, pode usar o decote V tranquilamente, que eu acho que ele favorece diversos tipos de corpo, mas especificamente para quem tem bastante volume de seio, ele é muito interessante por trazer essa questão de tirar o foco da linha horizontal que a gente tem no seio. E aí o que a gente precisa prestar atenção com o decote em V é a profundidade dele, tá? Essa blusa que eu ensinei vocês, ela tem um decote, eu até ensino na aula a proporção, né, a medida que eu usei para que fique um decote confortável até para trabalhar. Não é aquele decote que se eu abaixo, ele tá aparecendo demais para um ambiente de trabalho, por exemplo. Então a gente sempre tem que ter essa questão da adequação, né? Um decote de repente mais profundo, ele fica interessante para uma festa, né, para um outro ambiente. E um decote mais fechado em V, ele é interessante para essa questão, às vezes, de ambiente de trabalho, para alguns ambientes que a gente não pode ousar tanto, né? Que a gente precisa ter esse tipo de adequação. Então é só esse o cuidado que você precisa ter quando for escolher ou fazer a sua blusa em decote em V.
Diferente do decote V, que alonga, a gente tem os decotes mais fechados, como essa minha blusa aqui, para vocês verem a diferença. Eles são o efeito oposto do decote em V, que a gente tem mais pele à mostra, que dá aquela alongada. Aqui, quanto mais a gente fecha, mais parece que a gente tá com um bloco só, inclusive com relação aqui ao seio. Parece que eu tô com uma coisa só daqui de cima até lá embaixo. Então isso dá uma sensação visual que o meu seio é maior. Então, para quem tem pouco seio e quer dar a sensação que ele é um pouco maior, essas blusas mais fechadas são ótimas por conta disso. Mas aí é que entra aquilo que eu falei para vocês, não se prendam a essa questão de regras. Quem tem pouco seio usa isso. Claro, você tá entendendo agora que isso pode te favorecer, mas não quer dizer que se você que tem muito seio, não pode usar uma coisa fechada que vai aumentar mais ainda o seu seio. Se você gosta disso, por que não usar? Eu sou um exemplo disso, eu tenho bastante volume de seio, só que eu acho a coisa mais chique do mundo, decote fechado, gente, eu acho muito lindo. Então eu uso, e eu não me importo de às vezes dar essa sensação que o meu seio pode estar maior do que ele realmente é. Não é algo que me incomoda, então assim, tenha como parâmetro você mesma. Isso te incomoda ou você acha que tudo bem? Então assim, não se prenda muito a essas regras, entenda o efeito, tá, da modelagem e veja como você pode aplicar isso para você ou não. E o que mais pode dar a sensação visual que o nosso busto é maior? Quando você usa blusa com detalhes aqui na parte de cima, isso pode ajudar nesse efeito de aumentar aqui o volume do seu seio. Que detalhes são esses? Blusas com detalhes de babado, sabe às vezes aqueles babados que começam aqui no ombro, eles vêm caindo assim aqui na frente do colo? Esse tipo de babado, ele dá um pouco mais de volume também na blusa. Blusas com drapeados, às vezes tem aquelas blusas, né, mais fechadinha aqui no pescoço, com aqueles drapeados aqui, ou até mesmo com um decote assim, sem ser golinha, mas que tem aquele drapeado. Drapeado é uma coisa que também pode aumentar o volume do seu seio. Assim como detalhes, né, na blusa. Eu até separei uma imagem de uma blusa que parece que dá um nó bem aqui na região, assim, do seio. E aí, o que acontece também? Quanto mais encorpado for o tecido, mais armado ele vai ficar, mais volumoso ele vai ficar. E quanto mais molinho, quanto mais caimento tiver o tecido, menos volumoso, menos armado fica esse detalhe na sua blusa, que é também o que acontece nessa minha blusa aqui. Então, além dela ser fechada, ela também tem esses detalhes de drapeados aqui, ó, bem na região do seio. Então, isso na teoria pode sim aumentar o volume do meu seio, mas esse tecido ele é muito molinho, é uma viscolycra, então isso ajuda com que o tecido caia melhor, ele encaixa melhor no corpo e ele não fica assim, ó, muito armado, aquela coisa muito grosseira. Então, além da gente analisar o efeito da modelagem, a gente tem que pensar no tecido. Então, quando você for experimentar uma roupa ou for comprar uma roupa, você sempre precisa analisar de que tecido é aquele, como esse detalhe pode ficar, né? Se ele vai armar mais, se ele vai armar menos com o tecido. E quando você for fazer também uma roupa, né, escolher um tecido para costurar uma peça assim, sempre se atente a isso também. Se é um tecido que se você fizer um drapeado, coisas assim, ele vai armar, vai dar mais volume, ou ele vai ter mais caída, vai ficar mais sutil o volume no seu corpo. Estampa é uma outra coisa que pode aumentar visualmente também a região. Como a gente está falando aqui de blusa, é uma coisa que pode aumentar também aqui a região do seio, dar um pouco mais de volume. Sempre quando a gente está comparando uma estampa com um tecido liso, a estampa ela vai trazer mais esse volume visual do que um tecido todo liso. Principalmente se for uma estampa mais horizontal. Sabe aquela história, né, que muita gente fala, listra deitada, né, na horizontal engorda? Não é que ela engorda, mas de novo, entra aquela história da linha, né, invisível que a gente vê. Como a gente já tem uma linha invisível passando aqui no nosso seio, se a gente vem com uma outra linha, que seria a listra, no mesmo sentido, é como se a gente reforçasse, colocasse uma linha horizontal em cima de outra linha horizontal. E por isso dá essa sensação de estar expandindo, tá? Mas se a gente já usa uma estampa que ela tá no sentido mais vertical, no sentido contrário, aí já muda a história. A gente já consegue ter mais um alongamento, vamos dizer assim, né? A gente dá uma alongada aqui no tronco, na parte de cima, tá bom? Principalmente se essa estampa for de fundo escuro. Por quê? Cor escura
não só para estampa, tá? Isso serve para estampa de fundo mais escuro, como um tecido liso escuro. Cores escuras, elas tendem a retrair o espaço onde elas estão aplicadas. E cor clara tende a expandir, a aumentar. Por isso que a gente também escuta que preto emagrece. Não é que a cor emagrece, mas ela dá esse efeito visual de diminuir a região onde ela está aplicada. Por isso também que a minha blusa, gente, essa blusa, quando eu comecei a montar essa aula, eu falei, nossa, essa blusa, ela vai encaixar em vários tópicos que eu quero explicar e demonstrar para elas. Porque é exatamente isso. Apesar dela ter muitos detalhes aqui que aumentam visualmente o seio, né? Então ela é toda fechada, ela tem o drapeado. Por ela ser de uma cor escura, que é o verde militar, cor escura não é só preto, tá, gente? É preto, marrom escuro, cinza escuro, azul marinho, um vinho, cores realmente que puxam ali, que parece que você colocou mais tinta preta nela, sabe? Foi escurecendo. Por essa blusa ser nesse tom de verde escuro, parece que ela dá uma diminuída visualmente, ela acaba compensando, né, esses outros detalhes que aumentam um pouco o seio. Então a gente também tem esse artefato aí da estampa, né, da estampa ser mais vertical do que horizontal, da estampa ser de fundo escuro e da cor ser uma cor mais escura, quando a gente quer diminuir um pouco ali, né, a região do seio, mas se você quer dar a sensação que o seu seio ele é maior, então você pode usar a blusa fechada de uma cor clara, você vai ver como vai dar a sensação visual que parece que essa região aqui ela é maior do que ela é. E o decote reto, o que ele faz no nosso corpo? Ele também é uma linha horizontal que a gente coloca aqui. Então, logo, ele também vai reforçar aqui essa linha horizontal do seio. Então, para quem tem bastante volume de seio e não quer parecer que tem mais ainda, é legal você evitar o decote reto, porque ele dá essa sensação aqui também, tá? E quem tem pouco seio, o decote reto, tem pouco seio e quer parecer que ele é um pouco maior, o decote reto pode te ajudar, porque entra de novo, gente, naquela noção que eu falei pra vocês de linha horizontal em cima de linha horizontal, e o decote reto, ele também causa isso. E as blusas de gola alta, o que elas fazem no nosso corpo? A gola alta é como se a gente tampasse aqui o nosso pescoço, então ela pode dar a sensação visual que o nosso pescoço é um pouquinho menor, tá? Ele fica um pouquinho mais achatado porque a gente tampa, a gente não deixa a pele à mostra aqui no pescoço. E o que é importante você tomar cuidado? Para a gola não ser aquela gola que aperta muito no pescoço, que às vezes até fica marcado aqui. Às vezes quem tem um pouquinho de papo no pescoço tem que tomar cuidado com esse tipo de gola, porque apesar de dar a sensação que parece que vai esconder aquela gordurinha aqui, às vezes não esconde, porque às vezes a gola pode apertar o pescoço e fazer aquela gordurinha pular por cima, né, da onde termina a barra aqui da gola. E geralmente, aonde a barra termina é onde o nosso olho vai. Então, às vezes, se você não quer chamar atenção para a papada, mas você coloca uma gola que termina bem aonde é a região que você não quer que chame atenção, vai chamar atenção. Porque onde a barra termina é onde o nosso olho vai, e aí pode chamar atenção justamente para esse local. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da gola alta para não prender muito e para não reforçar ainda mais a papada para quem não gosta. Nós já falamos dos decotes, agora a gente vai começar a ir aqui, ó, para a parte dos ombros, né? E a primeira coisa que a gente pensa em ombro é manga bufante, detalhes nos ombros, babados. O que isso traz, né? O efeito disso no nosso corpo quando a gente tem esse detalhe nas nossas blusas. Quando a manga ela é muito bufante ou ela tem algum tipo de detalhe assim um pouco mais chamativo nessa região do ombro, ela traz destaque para essa região do ombro. E às vezes ela pode até aumentar um pouco visualmente essa região aqui. Então, às vezes, para quem tem ombros muito largos e não gosta disso, é interessante evitar esse tipo de volume, tá? No ombro. Não que você não possa usar, mas tudo a gente sempre tem que pensar nos extremos, tá, gente? E também naquela questão que eu falei pra vocês já, do tecido. Porque uma blusa que tem um tecido bem durinho, bem estruturado, às vezes tem blusas que até colocam uma ombreira, né? Um enchimento aqui pra ficar mais armado ainda. Então isso vai trazer uma coisa mais dramática, né? Vai trazer mais volume ainda pro ombro. Então se você não gosta tanto desse volume, não quer chamar tanta atenção pro ombro assim, você pode usar manguinha bufante e tudo mais, só que com um pouco menos, tá? Nada muito volumoso,
ou então com um tecido que tenha mais caída, um tecido mais molinho, porque daí ele não vai armar tanto e chamar muita atenção para essa região dos ombros aqui. E as blusas de alça? Qual que é o efeito da alça no nosso corpo? Como eu sei se eu escolho uma alça um pouco mais larga ou uma alça mais fininha? Então vamos lá. Alças grossas, elas tendem a esconder um pouco aqui o ombro, porque a gente está colocando mais tecido, está tampando um pouco mais a região do ombro. Então isso é legal para diminuir um pouco visualmente a largura do ombro. É como se a alça ela desse uma disfarçada ali, a alça mais larga, porque a gente está tampando um pouco mais. Já a alcinha fina, ela deixa mais pele à mostra, então é como se ela aumentasse um pouco visualmente ali o nosso ombro, porque a gente tá vendo mais pele, né? Então assim, sempre pense nisso. Se você quer não mostrar muito essa região aqui do ombro, você vai numa alça mais larga, que também é interessante para usar com sutiã, é mais fácil, né? Às vezes a alcinha fina, ela é um pouquinho complicada, porque às vezes o sutiã pode ficar aparecendo, às vezes não encaixa, né, na mesma direção, ou até mesmo da gente se mexer. Então, nesses casos também é interessante você usar um sutiã que seja da mesma cor da alça da blusa, porque aí se aparecer alguma coisa, não fica tão dando um choque, né, de cores, assim, muita informação, fica discreto, fica interessante. Então, a gente consegue usar esse truque aí da alça do sutiã, caso a alça seja fininha, né, para você não ficar preocupada se está aparecendo ou não. Mas os efeitos da alça são esses. Então, a alça mais larga, ela vai deixar um pouco mais discreto aqui, vai diminuir um pouco, assim, né, visualmente, porque, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês são questões de ilusão de ótica. A roupa ela não faz nenhuma plástica na gente, né? Então, assim, não engorda, não emagrece, né? A roupa em si, mas o efeito visual dá para dar uns efeitos ali que dá uma enganada, tá? Então, a alça é esse o caso. E quando a gente tem aquele modelo de blusa ombro a ombro, que é quase, né, o decote reto, como eu já falei para vocês, é o mesmo efeito visual do decote reto. Então, da mesma forma que ele pode aumentar um pouco visualmente o seio, ele também evidencia aqui os ombros, porque você tá deixando bem os ombros expostos. E você tem uma linha horizontal passando aqui, que também reforça essa linha horizontal que a gente tem, né? Passando de um lado do ombro até o outro. Então, o decote ombro a ombro, ele realça mais ainda essa parte dos ombros. Então, se você gosta, é um decote assim que fica super bonito, que valoriza muito essa região. Mas se você não gosta tanto dos ombros, da largura, é o tipo de decote que você pode evitar. Se o decote ombro a ombro, ele evidencia um pouco mais aqui a região do ombro, um decote que ajuda a dar uma disfarçada é o decote um ombro só. Por quê? Aí entra aquela questão da linha que eu já expliquei para vocês. O decote ombro a ombro é como se a gente passasse aquela linha horizontal aqui no ombro, né? O ombro automaticamente ele já tem essa linha invisível horizontal. O decote de um ombro só, geralmente ele vem aqui, ó, na diagonal. Então isso traz aquela mesma história do decote em V. Lembra que eu falei para vocês que o decote em V, ele traz uma linha mais na vertical e dá uma equilibrada, né, ali com a linha horizontal que a gente tem do volume do seio? É o que acontece quando a gente tem o decote de um ombro só, porque ele vem com essa linha na diagonal e ele equilibra um pouco com a linha que a gente tem aqui no ombro. Então ele é um decote que fica muito bom para quem quer dar essa disfarçada no ombro, porque ele traz essa linha em outro sentido aqui. Apesar de um dos lados ficar à mostra, mesmo assim ele dá uma equilibrada, ele não evidencia tanto os ombros quanto se a gente tiver os ombros inteiros de fora. E as mangas na blusa? Eu sei que muita gente tem uma questão com o braço, né, que fala que, não gosto tanto do meu braço, eu quero esconder o meu braço. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque os extremos não são muito interessantes quando a gente pensa em não dar tanta evidência ao volume do braço, tá? Então assim, a manga, quando ela é muito justinha, ela vai contornar exatamente o formato do seu braço. Então, para quem gosta, a manga justinha é uma ótima opção. Já uma manga que ela é o oposto da manga justa, que ela é super larga, mas no sentido de ser bufante e ainda mais num tecido armado, ela dá uma sensação, embora a gente tenha bastante tecido ali, seja confortável, mas dependendo da blusa, ela pode dar a sensação que o seu braço é maior ainda.
Então tem que tomar cuidado com esses extremos. Quem já gosta dessa coisa mais dramática, de volume, essas mangas volumosas são super interessantes porque elas realmente trazem essa informação de moda, né? Um detalhe interessante para a peça. Mas, para quem quer disfarçar um pouco ali a região dos braços, é interessante que você use uma blusa que ela fique um pouco mais neutra. O que é esse neutro? Ela é aquela blusa que ela não fica nem muito agarrada, mas ela não fica muito ampla no sentido de armar. É aquela blusa que ela tem um espaço entre o tecido e a sua pele. Fica confortável e ela não fica apertando o seu braço para marcar demais o braço, mas também não fica com um volume exagerado que vai aumentar ainda mais o seu braço. Então se atente a isso com relação às mangas. E falando sobre afinar o braço, qual que é o melhor tipo de manga que a gente pode usar para isso? Eu recomendo uma manga como essa minha, aqui minha blusa encaixando mais uma vez no vídeo, que é essa manga que ela termina próxima à região aqui do cotovelo, porque se a gente for analisar o nosso braço, o cotovelo é onde o nosso braço começa a afinar. Então, quando a gente termina a manga mais próxima dessa região, é como se o nosso olho fosse ali para aquela região mais fina do braço, né? Mais fina seria aqui no pulso. Mas, né, pensando aqui nessa questão desde o ombro até aqui, essa região do cotovelo é onde o nosso braço começa a ficar mais fino. E então, o nosso olho bate aqui e dá esse efeito visual que o nosso braço também é mais fino. Se a gente termina o comprimento da blusa bem em cima da região que a gente não quer dar atenção, nosso olho vai ali. Então, assim, é muito importante a gente se atentar aonde termina o comprimento da barra, né, da nossa manga. Aqui, como eu falei pra vocês, aquela hora do pescoço, porque às vezes aonde termina, se termina bem em cima da papada, vai reforçar mais ainda a papada. E aqui é a mesma coisa. Então, dependendo da região do braço onde termina o comprimento da manga, ela vai chamar atenção para aquela região. Principalmente se ela for muito justinha ou for muito ampla. Então, as mangas que terminam mais aqui próximo da região do cotovelo são ótimas para afinar o braço. Agora, tem uma polêmica aqui, que é sobre as batas. Eu sei que muita gente tem essa ideia de que a bata, usar uma roupa bem ampla, mais reta, vai disfarçar, né? Principalmente as gordurinhas ali, aquela região da barriga. Mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. Porque muitas vezes o excesso de tecido ele mais aumenta do que disfarça. Então tem que tomar muito cuidado com bata, tá? Principalmente se ela for de um tecido mais durinho, tipo uma bata de tricoline, de algodão, que é um tecido armado, vai aumentar mais ainda. Quando a pessoa ela é bem magrinha e ela quer parecer que ela tem um pouco mais de volume no corpo, a bata é interessante, né? Ou qualquer roupa mais soltinha, porque realmente dá esse volume, né? Então faz parecer visualmente que tá aumentando aquela região. Mas por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, tá? Em usar a bata nesse sentido de vai disfarçar uma gordurinha que eu tenho que usar uma coisa larga, não pode marcar o corpo. Porque, gente, uma coisa é roupa justa, é uma coisa, roupa certa ao corpo é outra coisa. Roupa justa é aquela que realmente fica mais agarradinha. Então, por exemplo, se a gente coloca uma blusa bem justinha no corpo, ela realmente vai contornar as formas naturais do corpo. Ela pode, às vezes, até marcar um pouco o corpo se ela tiver, assim, justa, esturricada, sabe? Aquela coisa meio a vácuo no corpo, ela vai marcar. Tem pessoas que gostam disso, mas tem pessoas que não. Então, é o que eu falo pra vocês, sempre observem os extremos. Por que eu falei que roupa certa ao corpo é diferente de roupa justa? Porque a roupa justa, ela realmente é bem agarradinha. Roupa certa ao corpo é aquela roupa que acompanha o formato do seu corpo, só que ela não fica agarrada demais, mas nem larga demais. Ela tem uma certa folga para você ter conforto, só que não é uma folga demais a ponto de perder o formato do seu corpo, de deixar tudo muito reto, de você apagar visualmente a sua cintura, as curvas que você tem no corpo. Então a gente tem que tomar um pouco esse cuidado e não ter esse medo e essa coisa de se esconder atrás das roupas. A gente não tem que se esconder. A roupa, a moda, ela existe até, gente, para nos ajudar na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, em fazer a gente se sentir bem. É gostoso a gente vestir uma coisa que a gente olha no espelho e se sente bem. Então tomem esse cuidado. Eu sei que às vezes a gente quer disfarçar uma coisinha ou outra pra gente se sentir melhor, mas a gente não pode se anular, querer que a roupa
nos esconda, sabe? Esconda alguma parte do corpo. E às vezes a roupa muito larga, ela pode fazer isso, dessa coisa de tipo, eu não quero que ninguém me veja, eu tenho vergonha do meu corpo. Eu acho que a gente sempre precisa melhorar o que nos é possível de melhorar, mas tentar usar a moda como uma amiga, uma aliada nossa em toda essa história. Até o intuito desse vídeo é realmente esse, é trazer esse conhecimento para vocês, essas noções, né, de efeitos de modelagem, de caimento de tecido, para que vocês tenham essa autonomia e consigam fazer escolhas melhores para vocês. Ainda falando sobre essa questão da roupa ser ajustada ou dela ser justa, eu acho que mesmo uma pessoa, às vezes, que está com sobrepeso, que sente essa necessidade de não marcar o corpo, né, que às vezes não quer realmente marcar o corpo, ao invés da bata, da roupa muito larga, eu ainda bato na tecla da blusa, que ela é certa ao corpo, porque ela não vai ficar grudada, agarrada, marcando, mas ela não vai ficar solta, reta demais no corpo, dando a sensação visual que o corpo é maior ainda, e às vezes a pessoa quer, né, que pareça isso, que é ao contrário. A blusa que eu ensino para vocês, vou pegar ela aqui de novo. Ela foi pensada também nisso, porque ela é essa blusa que fica certa no corpo. Ela não é aquela blusa agarrada, mas ela tem umas folguinhas. E na modelagem eu ensino truques para que realmente realce bem o corpo. Eu ensino como vocês não deixarem aparecer aquele gordinho que às vezes aparece, como que a blusa nas costas ela vai acompanhar a curvatura que a gente tem nas costas. Então assim, tudo isso conta muito. Ela tem pences, a pence de busto para encaixar o busto, ela tem pence nas costas para realmente também encaixar ali no formato das nossas costas. Todas essas coisas ajudam a roupa a ficar mais desenhada no nosso corpo. E isso, gente, vale para qualquer biotipo, para uma pessoa mais magrinha, para uma pessoa mais gordinha, baixinha, alta, qualquer tipo de corpo. Quando a roupa ela abraça a gente, ela respeita as curvas do nosso corpo, olha, é a roupa que melhor veste. Então, assim, eu ainda bato nessa tecla que a melhor blusa é esse estilo de blusa que ela tem essa folguinha de conforto, mas não aquela folga demais para deixar a blusa muito larga, muito ampla. Bom, eu tentei falar aqui um pouco para vocês sobre vários modelos de blusa. Claro que não dá pra gente falar de todos, até porque toda hora tem um modelo novo, mas eu acho que no geral, né, os modelos mais comuns, esses detalhes, né, de ombro, de decote, são os que a gente mais costuma ver, até para comprar, inclusive. Então eu quis focar nesses modelos e trazer essas informações para vocês terem liberdade e autonomia na hora de escolher a sua roupa, na hora de se vestir, na hora de comprar, na hora de criar um modelo que você queira costurar para você. Isso é uma coisa que eu sempre trouxe para as minhas clientes no meu trabalho. Toda vez que eu vou desenvolver uma peça sob medida, eu sempre converso com a cliente para entender o que ela mais gosta no corpo dela, o que ela não gosta tanto, e em cima disso trabalhar as melhores modelagens, as melhores peças, caimentos de tecido, para fazer uma roupa que realmente tenha a ver com ela e que supra isso que ela gosta, né, e não evidencie o que ela não gosta tanto. E é uma coisa assim que para mim já é muito comum de fazer realmente, mas eu só fazia nos meus atendimentos sob medida. E aí eu resolvi fazer isso também como um serviço à parte muito mais completo. Então assim, a pessoa agora não precisa mais fazer uma roupa comigo para a gente poder fazer essa avaliação, porque eu sempre fazia isso voltado para aquela peça em específica, né? Então eu resolvi fazer um serviço agora aqui à parte, onde eu auxilio a pessoa, a gente faz uma análise corporal, onde você me conta o que você mais gosta no seu corpo, o que você não gosta tanto, e em cima disso eu vou te orientar com as melhores modelagens, os melhores tecidos para você. É algo personalizado para você. É um serviço muito legal, as pessoas se surpreendem muito, porque é muito interessante. Às vezes, como eu falo para vocês, existem muitas regras prontas aí na internet, mas a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender o que faz sentido pra gente, pro nosso estilo, dentro do nosso guarda-roupa. Cada um tem uma necessidade, é algo muito pessoal, é muito personalizado. Então, esse serviço de análise corporal, ele é muito interessante por conta disso. Eu não fico presa em regras ou tentando te encaixar em algum biotipo que já existe, sabe? Tipo, você é retângulo, você é triângulo invertido. Não, a gente vai trabalhar em cima
do que tem relevância para você e não em cima de regras. Então, é o que faz esse trabalho se tornar muito especial. Então, se você tem interesse em fazer a sua análise corporal comigo, você pode me mandar uma mensagem. Eu acho até mais fácil pelo Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui, a gente pode conversar por lá e combinar a sua análise corporal. É tudo feito de forma online e a gente faz em 2 encontros. No primeiro encontro a gente conversa para eu entender melhor, né? E aí no segundo encontro eu monto uma apresentação personalizada para você, com toda a explicação por escrito, com imagens também para poder ilustrar o que eu tô te falando. Sério, é assim muito legal e dá muita clareza para você sobre o que você gosta, sobre como valorizar o corpo, para você se sentir bem, se sentir segura, confiante na hora de se vestir e na hora de fazer compras. Então, é algo muito legal de se fazer. Então, se você tem interesse, pode me mandar uma mensagem por lá, porque vai ser um prazer para mim te ajudar. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A minha ideia aqui pro canal é poder mesclar um pouco essa parte de costura, de modelagem, com esses vídeos de moda, porque tá tudo muito interligado, né? Então, eu gosto de trazer um pouco esse meu olhar de estilista, de designer de moda, que é a minha formação mesmo, pra gente entender também os efeitos da roupa, essa questão de montar os looks com as roupas que a gente já tem ou que eu ensino vocês aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!